Bom, falando daqui, né, de Brasil e de renda fixa, todo mundo de olho na reunião do Copom, que vai acontecer agora essa semana, amanhã e depois de amanhã. Já havia essa promessa, né, que eu já tinha comentado aqui do aumento da Selic. Hoje ela está em 5,25, um aumento de 100 basis points indo para 6,25. E aí eu coloco um questionamento aqui, né, o será, que eu já tinha comentado algumas outras vezes, por quê? A gente tem visto aqui, esse aqui é um dado que vem do próprio Banco Central, é uma pesquisa feita com os agentes de mercado, né, que é o Boletim Focus, é divulgado, é feito na semana anterior, então essa aqui vai até o dia 17, divulgado na outra segunda-feira, então essa aqui acabou de sair. Com alguns dados aqui de inflação, então um dos primeiros aqui que a gente pode ver, principalmente, com alguns dados de economia, é a inflação, né, medida pelo IPCA. Você vê que a expectativa dela vem aumentando cada vez mais, então há 4 semanas a expectativa era para a inflação em 2021 ficar em 7,11, depois já estava em 8, agora já está em 8,35. Então, aquilo que a gente já tem comentado algumas vezes, a inflação não só está aumentando, como a expectativa é que realmente continue aumentando. E para a gente, em relação à Selic aqui embaixo, ó, a gente vê que antes havia uma expectativa da Selic nesse ano chegar a 7,5, já passou para 8 e agora já está em 8,25, tá? Então são os agentes de mercado, né, fazendo seus estudos aí e chegando em conclusões em relação a esses dados. E isso aqui é só uma mediana, tá? Ou seja, não é uma média aritmética, mas enfim, é um valor aqui feito um cálculo em relação a todas as expectativas dos vários agentes, porque tem alguns específicos que colocam valores bem maiores, né? Então aqui eu tirei o print de duas chamadas aí de notícias da Investing, uma aqui falando do Credit Suisse com uma expectativa, uma estimativa da Selic de 9,75, e a outra do BNP Paribas, que é um banco francês bem grande, bem expressivo, também com uma expectativa de 10%, né? Selic de 2 dígitos aí, que realmente era uma coisa que a gente não chegava a imaginar, pelo menos lá no início do ano. Então é muito importante a gente seguir monitorando isso aqui, não só para as aplicações de renda fixa, né? E aqui eu trago também mais algumas considerações, porque a gente não só tem aplicações atreladas à Selic, mas também isso impacta na economia como um todo, né? E aí eu coloquei aqui 3 aspectos em que tem esse impacto da Selic. O primeiro, né, é o custo do crédito mais alto, ou seja, qualquer pessoa que precise tomar crédito, né, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, uma empresa, para poder financiar qualquer projeto, isso vai fazer com que esse crédito seja mais caro. Ou seja, menos expansão, no caso se a gente for olhar para uma pessoa jurídica, né, que precisa aumentar a sua planta, abrir uma nova filial, alguma coisa desse tipo, ou, no caso das pessoas físicas, um menor consumo, né? Então, menos crédito, está com menos grana no bolso, vai consumir menos. Isso aí traz um desaquecimento da economia, né? A economia contraindo. E acaba influenciando em outro indicador que também está lá naquele boletim Focus, mas não era o foco aqui, que é o PIB. Um segundo fator, aí também o Garran pode comentar, que é o preço das ações, ele fica descontado. Eu já falei isso aqui em outro call e ele também, mas basicamente uma das grandes formas de a gente descobrir o valor de uma ação, não o preço é o que ela está negociada ali, mas o valor de uma ação é você pegar a capacidade dessa empresa de gerar caixa, né, o quanto que ela gera de grana mesmo, e traz isso lá do futuro, ou seja, você faz uma estimativa lá do futuro, traz do futuro para hoje. A forma de você fazer isso, você usa uma taxa de juros. E a relação entre elas é inversa, ou seja, quando eu trago aquilo lá do futuro para o presente com uma taxa baixa, eu chego num valor alto aqui, taxa baixa, valor alto, por isso que é a relação inversa. Quando eu trago com uma taxa alta, que é o que está acontecendo aqui, eu chego num valor baixo. Isso faz com que o preço da ação hoje fique descontado. Então, sim, tem uma influência no mercado de ações, né? A gente vê aí, se a gente for analisar um histórico de uma maneira simplista, a gente vê que em períodos em que a Selic estava crescendo muito, normalmente a Bolsa não performa tão bem. Bolsa, quando eu falo, é o índice em geral, os papéis em geral. A gente sabe aqui, né, o Garran vai falar que existem empresas, né, que são selecionadas ali, situações específicas, que aí sim a gente consegue ter performances diferenciadas. E um último e não menos importante, é que as aplicações financeiras ficam mais atrativas. Então, também relacionado a essa parte de expansão, principalmente das empresas, das indústrias, né? Para que eu vou aumentar minha planta? Para que eu vou abrir uma nova loja? Se eu posso, se é um projeto arriscado, se eu posso simplesmente fazer uma aplicação financeira lá livre de risco, né, com o governo e obter uma taxa, às vezes, maior do que é esperado para esse meu projeto.
Então, mais um fator aí que contribui para a contração da economia, tá? Então, por isso que a taxa Selic é importante, muito importante, tudo começa nela, né, junto com o IPCA, para a gente poder fazer análise não só da renda fixa, que é o que eu tento comentar aqui, mas você vê como isso realmente impacta na economia como um todo, tá bom? Uma boa notícia aqui, que surgiu também recentemente, né, o Tesouro Direto, ou seja, as aplicações nos títulos do governo agora têm liquidez diária, né, D+0. O que isso significa? Antes, quando você tinha um título do Tesouro e você solicitava o resgate dele, ou seja, você não esperava ele chegar ao vencimento, mas você solicitava o resgate, ou mesmo lá no vencimento, você recebia isso no dia seguinte, né, que a gente chama de D+1. Agora não, atendida algumas condições aqui, ainda não é para todos os casos, mas atendida algumas condições, você consegue solicitar esse resgate e no mesmo dia você receber isso na conta, né, referente àquele resgate. Então, se você tem lá numa determinada corretora um título do Tesouro Direto, pediu o resgate, dependendo da condição que você fizer isso, no mesmo dia já cai lá na sua conta da corretora, o que é um fator aí que fomenta, né, o investimento nesse tipo de aplicação bem interessante para que as pessoas realmente tenham cada vez mais liquidez. E para finalizar, então uma notícia boa aí no meio do um pouco tenebroso, né, que tá as coisas, mas é o que está acontecendo realmente. E para finalizar, a nossa curva de juros, né? A gente vê que na semana passada o deslocamento aqui entre a azul e aquela roxinha mais clara, ainda lá em cima, né, não foi tão significativo. Então, isso aqui mostra de uma certa maneira, né, que houve uma diminuição da instabilidade, pelo menos na última semana, e o mercado já está colocando preço, né, como eu disse lá para vocês lá no início, que a expectativa, né, do que tem de aumento de juros para a próxima reunião do Copom que acontece nessa semana. Então você vê que não teve um deslocamento tão grande assim, mas ainda continuo salientando, como venho fazendo, né, nos últimos calls, que o deslocamento de 6 meses atrás ainda continua bem significativo. E aí a gente tem essa curva mais abaixo aqui, que era de 6 meses atrás. Ou seja, para a pessoa que está em condições de fazer investimentos, né, está conseguindo ser um poupador, então a gente está com taxas bem atrativas, aí um momento bom para continuar fazendo aplicações na renda fixa, obtendo taxas interessantes aí. Pode ser que elas aumentem? Pode, mas, como eu já disse, essa janela aqui de 6 meses, se a gente estender para 1 ano, a gente se encontra agora no melhor momento para poder fazer isso. Se a pessoa não tem noção, né, não sabe como isso pode ser feito ou qual a melhor maneira de fazer isso, é para isso que a gente está aqui, né? Nós somos especialistas para poder ajudar as pessoas a fazerem isso. Então, convido a vocês aí a entrarem lá no nosso site, né, iPlan.com.br, lá conversar com o nosso chatbot, descobrir o seu perfil de risco, ver o quanto que você aguenta ver a sua carteira balançando ali e também depois fazer as aplicações com a gente aqui, que a gente vai indicar aquilo que realmente é o mais adequado para o seu perfil. Beleza? E por fim, também, né, mostrando aqui a curva de juros reais, então aqui, mais uma vez, é aquilo que é ganho acima do IPCA, comprando o título do Tesouro Direto, né, que é o Tesouro IPCA, também conhecido como NTNB. Tá? Então, acompanhando a curva anterior, também está nos maiores patamares aí desde os últimos 6 meses também, do último ano, mostrando que nessa aplicação aqui, o quanto você ganha acima da inflação, ou seja, aquele aumento que está todo mundo vendo acontecer no supermercado, na bomba de gasolina, em vários lugares, você com uma aplicação financeira aqui, você consegue ganhar acima disso, tá? É claro que não é tão fácil assim, porque os vencimentos para essas aplicações aqui, eles são longos, então para você sentir realmente esse ganho efetivo, você tem que ficar com ela até o vencimento, então você tem que saber balancear o quanto que você vai colocar nessas aqui, para você poder realmente garantir que você está ganhando acima da inflação, o quanto que você vai estar em pós-fixados, que vai estar atrelado a esse aumento da Selic, a Selic como um todo, também em pré-fixados, se couber, no momento, bem pouquinho, mas daqui a pouco pode ser que abra uma janela bem boa aí. Para poder fazer essa ponderação, é para isso que a gente está aqui, então fica o convite aí para você ir lá conhecer o nosso site e falar com a gente para a gente poder te ajudar a fazer essas aplicações.